E então, quem é você na fila do pão? Águia ou galinha? Me conte. Se você fosse um bicho, você escolheria ser uma águia ou uma galinha? Meu filho sempre me pergunta isso. Mamãe. Não, ele pergunta outra coisa. Ele fala assim: mamãe, se você pudesse escolher entre respirar debaixo da água ou voar, o que você escolheria? O que vocês acham? Voar, né, gente? Voar. Respirar embaixo da água não me parece muito confortável. Até porque, né, eu mergulho bem. Agora, voar, gente, tudo de bom. Eu tô aqui só em um bromation com vocês porque eu tô convidando umas pessoas para participar. Se você tá chegando agora, por favor, convide pessoas para participar. A gente vai falar aqui sobre esse lugar em que a gente muitas vezes não percebe, mas a gente está vivendo apequenado, a gente está vivendo restrito, a gente está super pé no chão. Tem um livro que eu gosto muito, ele se chama A Águia e a Galinha. É uma metáfora sobre a condição humana. Quem escreveu este livro foi Leonardo Boff. Leonardo Boff é super coração. Eu já li vários livros dele e sempre me traz muita inspiração. E no livro da Águia e da Galinha, ele faz, né, essa metáfora. E é uma leitura muito gostosa, a gente realmente mergulha junto com ele ali para que a gente possa se perceber. Que lugar é esse que a gente está escolhendo habitar o planeta? Em que condição? Como é que a gente se vê? E ele traz, né, que as galinhas são os animais domesticados que vivem, né, com a cabecinha baixa, ciscando no chão. A galinha geralmente não voa, quando voa são alguns voozinhos assim, né, aquela coisa meio uma tentativa de voo. Né? Dizem que há galinhas selvagens que voam, mas dessas a gente não conhece muitas por aí. Pelo menos eu não vejo muitas. Tem algumas pessoas galinhas selvagens, que fingem que são galinhas, na verdade. E tem as águias, que alçam voos longos, né? Passam a maior parte do tempo lá no alto e que descem, vêm para o chão, se alimentam, caçam. Mas tem um outro comportamento, é mais selvagem, né? Tem uma força, um vigor. E nessa leitura a gente vai se identificando, né, com estes lugares. Galinha, ora águia. O fato é que uma águia pode se tornar uma galinha, mas uma galinha não se torna uma águia. Uma galinha não vai atravessar um continente. Uma galinha não vai caçar um roedor, um peixe. A galinha fica ali, esperando alguém para entregar a sua comidinha. Naquela vidinha, cisca daqui, cisca dali, bota um ovinho, bota outro ovinho. A águia pode vir a ser uma galinha. Pode vir a ser, a ter comportamentos de galinha. Uma águia, quando mantida em cativeiro, ela vai adquirir comportamentos de galinha. Mas ela nunca vai deixar de ser águia. E tem muita gente que é águia, que eu conheço por aí, que anda vivendo como galinha. E como seria você, águia, fingindo que é uma galinha, lembrar que você pode percorrer o mundo, você pode ir além do que a maioria das galinhas podem ir, porque você não é galinha. Você é águia. Lá no fundo do seu ser, na sua essência, você é uma águia. E existem pessoas que nascem galinhas mesmo. Tem pessoas que vivem a vidinha toda igualzinha, do mesmo jeito, anda na linha, depende, né, do mundo para ser cuidado. E tem gente que é assim e só lamento informar, mas você nunca vai ser uma águia.
Então seja uma boa galinha, tá bom? Oi, Thaís, bem-vinda. E tem pessoas que são águias, que ousam atravessar regiões muito grandes, que ousam viver no alto dos penhascos, que têm asas gigantescas que se ampliam, que se abrem, que se lançam na vida. Tem pessoas que são águia, que já nascem águia. E tem algumas que nascem águia, mas ao longo da vida elas se confundem com as galinhas. Elas acham que elas têm que viver como as galinhas, que elas têm que ir pro chão, aterrissar, ficar lá e viver como uma galinha. E essas vão morrer mais cedo. Sim, elas morrem mais cedo. As águias em cativeiro morrem mais cedo do que as águias que vivem livres. E para que uma águia mantenha a sua vida, prolongue o seu tempo de vida, não sei se você sabe, mas as águias chegam a um determinado ponto da vida dela que as garras crescem tanto, que o bico cresce tanto, que ela precisa se livrar das garras, se livrar inclusive do bico. E ela passa por um período de transformação. E isso é decisivo. Ou ela faz isso ou ela morre. E muitas vezes nós, seres águias, eu me considero uma águia, nós passamos às vezes por fases de transformação que vão nos convidar a realmente transmutar, mudar inclusive o nosso corpo, a nossa pele, a nossa vida. São aqueles momentos em que a gente vira de cabeça para baixo, que a gente acha que, meu Deus, meu mundo caiu. E aí que a gente se conecta com a nossa força selvagem de águia. E a gente olha para isso e fala, ok, se é isso que se requer para que eu dê o salto, para que eu continue alçando os meus voos, eu vou passar por isso. E eu não sei com relação a você, mas por diversas vezes na minha vida, em vários momentos, eu me vi neste lugar de que era uma morte. Uma morte de algo que não mais valia a pena sustentar. E eu tive que fazer escolhas que mudaram a rota completamente. E são esses momentos muito interessantes que convidam a gente para dar um salto na nossa vida. Quando a gente acha que tudo está perdido, quando a gente acha que é fim da linha, quando a gente acha que já não tem mais por onde correr, a gente mergulha, né? Mergulha profundamente e entra em conexão com o nosso ser essencial. E a gente chama uma força, essa força da transformação, onde a gente se coloca num lugar de estar na disposição de perder tudo para ter tudo. Assim como a águia faz. A águia, ela sabe que ela precisa perder as garras, ela precisa perder o bico, ela troca a plumagem, ela dá uma repaginada geral. E ela realmente se transforma, e nessa transformação ela entra em conexão com a sua força primordial novamente e segue alçando novos voos. Então eu lhe pergunto, quem é você na fila do pão? Águia ou galinha? E eu deixo essa sugestão de leitura para vocês, o livro do Leonardo Boff, A Águia e a Galinha, que é uma leitura deliciosa e que vai convidar você aí, se você é uma águia, está tendo um comportamento de galinha, você vai começar a perceber que lugares são esses onde eu estou escolhendo viver de cabeça baixa, viver sempre com meu pezinho no chão, né? Com medo de voar. Nossa, voar, gente. Voar. Muita gente fala, não posso voar, porque é assustador voar. Verdade, é assustador mesmo? Ou é tão entusiasmante que você não consegue conter a sua empolgação? Veja se você não mal identificou o entusiasmo com medo.
Muitas vezes o que a gente chama de medo é uma empolgação, é uma sensação que desconcerta um pouquinho, mas repara bem, o convite é para que você crie além ou é para que você sustente o esforço de se manter com as patinhas no chão, ciscando baixo, comendo migalhinhas? Então, fica aí o convite para você começar a se observar e essa leitura pode te ajudar bastante. E eu vou ler aqui um trecho de um outro livro do Leonardo Boff, que é O Despertar da Águia. Ele seria, né, uma continuação do primeiro livro que traz esse tema, A Águia e a Galinha. E eu abri aqui sem querer numa página qualquer para ver o que é que vinha de contribuição pra gente aqui. E diz assim, estou na página 33. Qual é o nosso sonho? Que esperança transmitimos aos jovens? Que visões de futuro ocupam as mentes e o imaginário coletivo através das escolas, dos meios de comunicação e de nossa capacidade de criar valores? Que cuidado desenvolvemos para com a natureza e que benevolência suscitamos para com todos os seres da criação? Que novas tecnologias utilizamos que não neguem a poesia e a gratuidade? Que irmandade estabelecemos entre todos os povos e culturas? Que nome damos ao mistério que nos circunda e com que símbolos, festas e danças o celebramos? Gente, é tão bom ler Leonardo Boff. Esse livro estava paradinho na minha prateleira fazia um tempo. E ele piscou para mim hoje, por isso que eu estou trazendo esse tema. Vou continuar. As respostas a estas indagações geram um novo padrão civilizatório. Face às transformações que atingem os fundamentos de nossa civilização atual, indagamos: quais são os atores sociais que propõem um novo sonho histórico e desenham um novo horizonte de esperança? Quem são os sujeitos coletivos gestadores da nova civilização? Sem detalharmos a resposta, podemos dizer: eles se encontram em todas as culturas, em todos os quadrantes da Terra. Eles irrompem de todos os estratos sociais e de todas as tradições espirituais. Eles estão em toda parte. Mas são principalmente os insatisfeitos com o atual modo de viver, de trabalhar, de sofrer, de alegrar-se e de morrer, em particular, os excluídos, os oprimidos e os marginalizados. São aqueles que, mesmo dando pequenos passos, ensaiam um comportamento alternativo e enunciam pensamentos criadores. São ainda aqueles que ousam organizar-se ao redor de certas buscas, de certos níveis de consciência, de certos valores, de certas práticas e de certos sonhos, de certa veneração do mistério. E juntos começam a criar visões e convicções que irradiam uma nova vitalidade em tudo o que pensam, projetam, fazem e celebram. Gente, isso aqui é uma pérola. Eu não vou ler mais, tá? Vou deixar você com gostinho para que você possa buscar um pouquinho mais dessa leitura. Então, eu acabei de ler um trecho, né, do Despertar da Águia. Hoje a gente está falando aqui desse tipo de comportamento que nós escolhemos e quem é que nós somos neste mundo. Somos nós aqueles que vão continuar perpetuando as mesmas regras de sempre. Nós somos aqueles que não questionamos mais nada, somos aqueles que, sim, amém, farei, eu vou ser comum, eu vou ser igual a todo mundo. Vamos ser esse tipo de seres aqui, o que o Leonardo Boff denomina os seres galinhas? Ou nós somos estes que não se contentam com mais do mesmo? Vamos ser aqueles que vão questionar, vão escolher sempre mais
que sabem que outras realidades são possíveis e que vão realmente ter o compromisso com si mesmos e com o planeta de criar um mundo ainda melhor do que o que nós conhecemos. Então eu deixo estes questionamentos para você hoje, né? Você é uma águia ou uma galinha? E aproveito aqui também, hoje eu vou trazer um pouco mais sobre este tema numa aula. Hoje eu vou dar uma aula inaugural, a primeira aula do curso de formação do Chame uma Mãe, que é uma outra criação, é uma criação do meu trabalho com parentalidade consciente. A gente vai trazer um pouco deste tema, né? Quem somos nós, o que nós entendemos enquanto seres criando a humanidade e quais são os caminhos possíveis para o futuro que crie algo que seja muito mais inclusivo, muito mais radiante, brilhante, vigoroso, satisfatório, prazeroso. É isso tudo que a gente está criando com o Chame uma Mãe no trabalho com parentalidade consciente. E essa aula que vai acontecer hoje, ela é uma aula gratuita. Ela é aberta a todas as pessoas que estejam buscando por caminhos e possibilidades de criar os filhos, de acompanhar crianças, inclusive também de olhar para si mesmos como adultos que inspiram crianças no mundo. Essa é uma aula para todas as pessoas que têm vontade de ampliar um pouco mais aí o seu panorama e a forma como a gente olha para o humano, desde pequenininhos. Então, se você quiser participar dessa aula inaugural hoje, ela vai acontecer pelo Zoom às 20 horas. É só você entrar no perfil do Chame uma Mãe, no link da bio tá lá o link para o Zoom. Você aperta, entra no Zoom e vem participar dessa aula com a gente, tá bom? E pode espalhe para muito mais pessoas. Realmente nós estamos com este convite criando aí possibilidades de olhar para o futuro de um lugar diferente, um lugar das águias, alçar grandes voos, percorrer longas jornadas, desfrutar da vida, voar. Este é o convite. Bora voar? Então, se você tiver a fim de participar dessa aula hoje, é só entrar ali pelo link da bio do Chame uma Mãe. Kênia, Lena, Ana. Oi, meu amor, você tá aqui, que delícia. Michel, bem-vindos todos vocês. Eu vou deixar essa live salva e todas as dicas eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês também, tá bom? Um bom dia e que abram as suas asas e que possam sonhar grande. Tudo é possível quando a gente está nessa força da águia que nós verdadeiramente somos. Não parar de fingir que a gente é galinha. Não combina muito bem, tá bom? Um beijo para todos.